Senhor Presidente, diga-me, qual é que é a importância da Fundação Inatel em promover este tipo de debates e eventos? Não, é importante porque a economia social é uma forma de resposta a problemas sociais profundos. São pessoas que não têm capacidade para promover a procura das suas necessidades em mercado e é uma realidade muito em mudança, e a sessão que fizemos hoje aqui foi sobretudo para um segmento da economia social que traz novos agentes, novos investidores sociais, que traz novas metodologias, análise de impacto, etc. E para nós é importante perceber estas novas realidades e que envolvem também as novas gerações, novas metodologias, novas práticas. A Fundação Inatel promove a economia social, eu diria, que há quase 90 anos. Basicamente é o seguinte: a Fundação Inatel tem um património, utiliza esse património para vender em mercado normal. Nós temos cerca de 80% das nossas receitas são de turismo e como agência de viagens, e depois aplicamos esse dinheiro e dos associados a promover o acesso à cultura e o acesso ao turismo àqueles que não têm dinheiro, ou seja, que não se podem apresentar nos mercados com uma procura solvente, ou então que outras realidades impedem que aquela diversidade cultural, que aquela diferença, que aquela especificidade no território, que aquela associação possa existir, e nós apoiamos. Os desafios e as tendências na economia social é um oportuno tema destes diálogos que o Inatel deseja fazer e que eu saúdo desde já, e que os trabalhos decorram com o maior dos sucessos. Não só pela oportunidade de juntar à mesma mesa, neste caso palco, uma variedade e representatividade tão grande na área social, mas também por trazer acima desta mesa, acrescento de trabalho, temas do futuro e que são para ser construídos em conjunto, no diálogo. Diz-nos a própria definição de diálogo que a discussão, a conversação entre as partes tem em vista um acordo, chegar ao mesmo propósito. Nos dias que correm, privilegiar estes canais é cuidar do bem comum. E se há coisa que o setor social sabe é de cuidar do outro, do todo, de nós. O setor da economia social é um dos pilares do nosso Estado, que é de todos e para todos. O contributo da economia social tem sido decisivo, quer para a criação de riqueza, como para a criação de emprego, para a promoção da coesão social, da economia regional, nacional, e com isso tornar visível e dar corpo a uma cidadania ativa, à solidariedade, assenta em valores democráticos, onde a pessoa é o centro da ação e está sempre em primeiro lugar. Atentemos nos números deste grande pilar. Da última conta satélite da CASES, que fui consultar, há 73.851 organizações da economia social em Portugal, que representa mais de 245 mil pessoas a trabalhar neste setor. É esmagador este número. São organizações responsáveis por cerca de 5% do emprego total, 6% do emprego remunerado na economia nacional. Um olhar agora à escala europeia, olhando um bocadinho para lá de nós. A economia social representa 13,6 milhões de postos de trabalho na Europa, em empregos inclusivos e de qualidade. Promove à escala europeia a coesão social e territorial e impulsiona a inovação social. E somos parte deste quadro comum, deste grande espaço partilhado de bem comum. Assim nasceu a Europa do diálogo e para um propósito maior. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais é uma marca distintiva no mundo e todas as medidas em matéria de emprego, competências e redução da pobreza. Trago a propósito uma lembrança sobre a primeira recomendação de sempre do Conselho da União sobre economia social. Foi adotada a 27 de setembro de 2023, portanto, há poucos meses, após o acordo de 9 de outubro dos Ministros da União quanto ao desenvolvimento de condições quadro sobre inclusão social e acesso ao mercado de trabalho. Temos, por isso, um grande caminho a percorrer juntos. Facilitar o acesso ao mercado de trabalho, especialmente grupos vulneráveis e subrepresentados, promover a inclusão através da prestação de serviços sociais e cuidados acessíveis de elevada qualidade, estimular o desenvolvimento de competências, incluindo aquelas que são precisas para a transição digital e ecológica, promover a inovação social e, com isso, sustentar o desenvolvimento económico. Já no quadro da OIT, a economia social foi objeto de discussão na sessão número 110 da Conferência Internacional, com a adoção da Resolução sobre Trabalho Digno e Economia Solidária. Da OIT também 3 grandes recomendações sobre a promoção de cooperativas, a relação do trabalho, a transição da economia informal para formal.
E, por fim, a declaração do centenário da OIT sobre o futuro do trabalho, que destacou a importância do movimento cooperativo na economia social para enfrentar desafios do futuro. Resta-me, por isso, agradecer, em nome do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, como disse, este nosso trabalho de pensar o futuro, fazê-lo em diálogo do setor, proporcionando momentos de reflexão, conhecimento, com vista ao aprofundamento deste bem comum que é o setor social. A todos o Governo agradece. Muito obrigada. Para mí son tres aspectos convergentes. De hecho, cada uno de ellos tiene su función muy clara en la sociedad y el reto de futuro es que puedan colaborar de una forma más intensa para poder llegar de una forma rápida a los retos que tenemos como sociedad. Yo creo que en este caso cada uno tiene sus mejores habilidades y cada reto, cada misión en cada uno de los distintos ámbitos tiene seguramente su mejor capacidad para llegar a cada uno de ellos. Yo creo que no hay diferencia entre ellos. Lo que es para mí muy importante es que también el Estado pueda contribuir a favorecer y a fortalecer esta economía social, este tercer sector y esta economía solidaria tan necesaria en todo el mundo. Una oportunidad que quiero agradecer a la Fundación Inatel para darnos espacio para explicar lo que estamos haciendo en Cataluña, pero también de una forma especial nuestro proyecto vinculado a la población reclusa en los centros penitenciarios. Creo que todo trabajo que vaya encaminado a mejorar la vida social de todas las personas realmente es algo que se tiene que poder explicar, compartir y sobre todo de aprender entre los distintos países, entidades y empresas públicas que trabajan en el mundo. Que alegria que é começar o dia assim, a abrir uma conferência sobre um tema tão especial e que será cada vez mais importante, a economia social, que hoje já vale quase 3% do PIB português e mais de 6% do emprego. Mas a economia social não se faz de números, faz-se de pessoas, de trabalho para as pessoas e pelas pessoas. E quem melhor para falar da economia social senão o Inatel? O Inatel, que é desde a sua fundação uma referência desse trabalho para as pessoas. Uma referência no que hoje chamamos de economia social. Há 89 anos. Por isso, Sr. Presidente, quero agradecer-lhe não só por nos juntar a todos aqui hoje neste espaço único de Lisboa, que é o Teatro da Trindade, mas para vos falar sobre este tema de futuro, mas também por todo o trabalho que fazem, a abrir o desporto às pessoas, a promover a cultura, a trabalhar todos os dias no bem-estar social. Muito, muito obrigada por tudo isto. Minhas senhoras e meus senhores, em Lisboa temos a clara a mesma prioridade, assegurar esse bem-estar social. O bem-estar social como conceito é um conceito complexo. Por vezes, vê-se o bem-estar numa perspectiva meramente economicista, como bem-estar material. Mas é mais do que isso. Bem-estar social é a garantia de ter habitação digna, acesso à saúde, a serviços sociais próximos e que funcionam. Bem-estar social é a vivência em comunidade. É o saber que ninguém está isolado. O Papa Francisco fala muitas vezes na cultura de Descartes. Diz muitas vezes que a nossa sociedade é dominada por essa cultura de Descartes. E é verdade. As nossas sociedades estão mais divididas. As pessoas sentem-se mais sozinhas. Vemos famílias a abandonar os seus mais idosos. Por isso é que o Papa diz que aquilo de que precisamos é de uma cultura de cuidado. Esta cultura do cuidado também tem uma dimensão política. E qual é a sua dimensão política? É aquilo a que chamamos um Estado social local, que estamos a construir hoje em Lisboa, que se traduz no Plano de Saúde Lisboa 65+, que assegura o acesso a um médico a mais de 14 mil idosos em Lisboa. Na clínica de proximidade que abrimos no bairro do Armador, a primeira de um projeto que leva um médico e um enfermeiro para os nossos bairros municipais, num investimento de 70 milhões de euros para apoiar as pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo, na construção e reabilitação de 25 escolas e creches em todas as freguesias da nossa cidade, no apoio de pagamento de renda a mais de 1000 famílias. Isto sim, isto é o Estado Social Local em ação. Mas só é possível concretizar este Estado Social Local se tivermos uma cidade capaz de inovar e de criar riqueza.
E, por vezes, não é fácil dizer isto em Portugal. Até temos, por vezes, uma oposição política à criação da riqueza. Mas o resultado desta oposição é o aumento da pobreza. E hoje, em Portugal, temos mais de 2 milhões de pessoas em risco de pobreza. Por isso, é que temos de voltar a ter a audácia de pôr a criação de riqueza no centro das nossas prioridades. Esse é precisamente o objetivo da Câmara Municipal de Lisboa nestes novos tempos. Por isso, é que vos quero falar hoje do maior aliado do bem-estar, a inovação. Porque uma cidade que cuida é uma cidade que cria riqueza através da inovação. E a inovação aqui não é um bem em si mesmo, é um instrumento ao serviço das pessoas. Em primeiro lugar, porque a inovação gera um retorno financeiro para a nossa cidade. Há 2 anos lançámos a Fábrica dos Unicórnios. Muitos foram os que acharam que este projeto era uma piada. Mas a verdade é que Lisboa foi escolhida pela Comissão Europeia como a capital europeia da inovação, o maior prémio de inovação do mundo. E desde que lançámos a Fábrica dos Unicórnios, 50 multinacionais vieram para Lisboa e começaram a investir na nossa cidade. Dessas, 12 são unicórnios. São empresas que valem milhares de milhões, que são as melhores nas suas áreas. Ou seja, trouxemos mais empresas que pagam mais impostos. Ou seja, construímos e conseguimos mais recursos para investir no Estado Social local. É isto que nos permite investir mais de 200 milhões do nosso orçamento municipal nas medidas sociais, em mais habitação, melhor saúde, mais creches e escolas. Em segundo, esta inovação traz mais oportunidades para a nossa cidade. As 50 empresas multinacionais de que falei chegaram a Lisboa e anunciaram mais de 10 mil postos de trabalho. 10 mil postos de trabalho altamente qualificados, com salários acima da média nacional. Estamos a falar de empresas que vão captar os nossos jovens, que vão fazer com que muitos dos nossos jovens não tenham de sair do país à procura de melhores oportunidades, que consigam construir a sua vida em Lisboa. Vejam bem, ao darmos as condições para que a inovação tenha lugar em Lisboa, estamos a contribuir diretamente para melhorar a vida destes nossos jovens. Isto é muito mais eficaz e sustentável no longo prazo do que atribuir mais um apoio social, do que criar mais um subsídio. Devemos, sim, ter orgulho em assegurar que esses apoios sociais não são necessários nestes casos. Devemos ter orgulho por estarmos a criar as condições para que em Lisboa se consiga encontrar a oportunidade de construir uma vida melhor. Por último, a inovação é também a chave para resolvermos problemas sociais. Porque há tantos problemas que os políticos não conseguem resolver ou que demoram muito tempo a resolver. Muitas vezes são os próprios empreendedores que vêm ter connosco e nos perguntam como podem ajudar, como é que podem dar o seu contributo. E hoje, que somos a capital europeia da inovação, temos também o dever de ser os melhores na inovação social. Por isso é que lançámos, há poucos dias, o Prémio de Inovação Social de Lisboa, cujas candidaturas vão abrir já no dia 1 de junho. Vão ser 360 mil euros para os 3 melhores projetos que deem respostas inovadoras a 3 problemas concretos: na qualidade da educação, no acesso à saúde e na integração de imigrantes. Problemas estes que vivemos todos os dias e aos quais temos que responder. Os vencedores vão poder concretizar os seus projetos na Fábrica de Unicórnios com o nosso apoio. Precisamente para mostrarmos que a inovação se traduz em mais bem-estar, que ela contribui para uma cidade que cuida. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, para desafios tão complexos, precisamos de ter os melhores do nosso lado, de ter as mentes mais criativas a trabalhar connosco. É assim que conjugamos inovação e bem-estar. A criação de riqueza e uma cidade que cuida, crescimento económico e um Estado social forte. E só o fazemos se trabalharmos todos juntos. Setor público, setor privado, setor social, todos. É também esse o exemplo que dão aqui. É também esse o exemplo do Inatel. É esse o exemplo do bem-estar que depende de todos. Do coração,
muito, muito obrigada. Independentemente dos conceitos, cada um destes conceitos foi idealizado em um contexto sociopolítico próprio, mas independentemente dos conceitos, é importante perceber que nesta atividade o mais importante é focalizar-se na melhoria da qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Com isto, não quero dizer que a análise conceptual destes assuntos não é relevante. Ela é certamente relevante do ponto de vista científico, do ponto de vista da formulação das políticas públicas, mas no concreto o essencial é focalizar-se na resolução concreta dos problemas das pessoas e das comunidades. E a instituição que eu aqui represento tem como missão melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente das pessoas que são mais vulneráveis, são os mais pobres, são os mais excluídos, num contexto de uma ética universal pluralista. É extremamente importante e relevante, para além do trabalho concreto que a Fundação faz, é extremamente importante criar este espaço de análise, de debate, de troca de conhecimentos, da troca de experiências, para que todos que trabalham neste setor ou em áreas afins possam aprender uns com os outros, de modo a que, num conjunto, possamos dedicar o nosso tempo de forma mais eficaz na resolução dos problemas das pessoas. São três conceitos absolutamente convergentes, complementam-se um ao outro e dão resposta às necessidades das populações, nomeadamente num contexto económico e social e político, já agora que Portugal vive neste momento, essa coexistência deve ser mais unida do que nunca. Eu julgo que o modelo deve juntar as duas partes numa espécie de uma parceria pública-privada absolutamente virtuosa, ou seja, em que o Estado cumpre o seu Estado social, o seu apoio social, e por outro lado os privados são chamados também a apoiar as causas da economia social e no fundo cumprem o seu papel, seja ao nível da responsabilidade social e da cidadania, seja até ao nível do ESG, porque no ESG não podemos esquecer o S, que é precisamente o do social, e portanto, nesta virtuosidade desta combinação, haverá fundos certamente para abraçar os melhores projetos. Este espaço de diálogo é absolutamente fundamental, no fundo traz ao palco players que muitas vezes não falam assim tanto uns com os outros durante o ano e que aqui podem criar este networking e esta rede de partilha de boas práticas e também de entreajuda. A economia social é só uma realidade, que pode ser observada por diversos ângulos e ter diversas perspectivas, mas trata-se de um universo que está consolidado, que nós conhecemos, temos conta satélite, temos um conjunto de instrumentos de medição da sua atividade e, portanto, embora haja diversas perspectivas doutrinárias e ideológicas de abordagem do setor, ele é só um. E, portanto, é constituído por um conjunto alargado de entidades, em Portugal cerca de 80 mil entidades, maioritariamente associações, e não há razão para, salvo no meio académico, entrar em grandes debates que tornem pouco perceptível a realidade do setor. A Fundação Inatel, na tradição antiga que transporta consigo, tem um papel muito importante naquilo que eu designo como o associativismo popular, todas as manifestações relacionadas com a cultura popular, com o desporto para todos. Portanto, há todo um conjunto de áreas que mobilizam centenas de milhares de cidadãos e que o Inatel apoia e desde sempre apoiou e que são da maior importância. A economia social tem muito futuro, seja mais numa via mais de negócio social, seja através de respostas, digamos, mais tradicionais, mas sim, acho que tem cada vez mais futuro. Uma das questões mais relevantes é encontrar como financiar as novas respostas que têm que surgir e também aí acredito muito na inovação, acredito que podem surgir novos atores, novos instrumentos, estão a chegar a este setor novos empreendedores sociais muito capacitados e, portanto, acho que é de uma combinação de tudo isso que se vai fazer a solução. Acho que uma fundação como a Fundação Inatel, que além, enfim, de ter
todas as vantagens que tem, desde logo decorrente da idade, que no bom sentido que tem, o facto de estar espalhado em todo o país e de ter muita noção do que são as realidades locais, que não são iguais em todo o país, dá-lhe de facto um papel único, porque consegue perceber quais são os tópicos e os temas que precisam do debate mais urgente, mais intenso, mais regional, mais nacional. Portanto, acho que é um papel fundamental e que está a ser muito bem exercido. É certo que os 3 setores consagrados na Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 82, os setores público, privado e o designado cooperativo e social, eles vêm trabalhando cada vez mais entre si e colaborando entre si. Mas também é certo que estes 3 setores se desconhecem e se conhecem, na verdade, razoavelmente mal em Portugal. E este desconhecimento entre os 3 setores, mais do que um desafio, que é, do meu ponto de vista, talvez a maior oportunidade de transformação social do país que temos à nossa disposição para explorar ainda. Entrelaçar estes setores, partilhar visões, partilhar experiências, partilhar práticas. Porque é essa partilha que permite tornar a economia mais ética, que permite tornar a sociedade mais competente, que permite tornar a administração pública mais eficaz, a vida mais justa e as pessoas mais realizadas e mais felizes. No fundo, é o que permite melhorar a condição humana, destino último de todos os nossos esforços. E nada disso se consegue sem a Santíssima Trindade, já que estamos neste teatro, a Santíssima Trindade da transformação coletiva, que pressupõe, por um lado, o fortalecimento de redes colaborativas entre instituições. Por outro lado, relações de confiança entre as pessoas e laços intra- e intercomunitários. Ora, é precisamente esse o papel decisivo que considero que a economia social pode e deve ter, o de promover estas redes, estas relações e estes laços. Penso que é isso que nos move a todos a estar aqui hoje a conversar sobre economia social. E se quisermos conhecer a origem dessa expressão, economia social, permitam-me agora uma breve divagação histórica, porque vale a pena também perceber porque chegamos ao dia de hoje. A expressão economia social, para entender a sua origem, temos que recuar 200 anos, até à primeira metade do século XIX, em França, quando esta expressão foi cunhada pela primeira vez. E à época, para designar um sistema moral alternativo de organização e gestão dos meios produtivos, baseado em comunidades auto-organizadas que se apresentavam como resposta alternativa aos excessos, às injustiças, aos desequilíbrios provocados pelo sistema capitalista liberal dominante daquela época. E foi assim que nasceu a expressão economia social. 200 anos depois, a economia social, como sabemos, refere-se a um setor que, a par com os setores público e privado, é constituído genericamente pelo conjunto das atividades coletivas que visam fins sociais como património privado. E, portanto, de uma forma simples, é um setor que é constituído por organizações que, sendo privadas, não visam fins lucrativos e, não sendo estatais, visam fins de serviço público e fins sociais. E, portanto, a economia social reúne o conjunto de agentes privados que se dedicam à produção de bens públicos. E é importante conhecer o que significa a economia social para conseguir definir o seu perímetro. Ela é consagrada na Constituição da República Portuguesa, também designada como setor cooperativo e social, como referi, e uma certa tradição norte-americana também identifica este setor como terceiro setor. Na verdade, a economia social, para além de ser a linha da frente da nossa realidade social, e a maioria das organizações dão resposta à maioria dos nossos problemas sociais, também ocupa o espaço que, por muitas vezes, o Estado, o Governo, não consegue ocupar e não consegue resolver. Portanto, a economia social tem aqui estes 2 papéis, que é o papel da boa prática e da vanguarda, para que outros movimentos associativos e outros movimentos a possam seguir, e, por outro lado, colmatar aqui alguns espaços existentes e alguns gaps existentes de problemáticas sociais que a economia social vem aqui resgatar e dar, de alguma forma, resposta quando outra resposta não é dada. Olha, existem algumas formas de investimento social em rede. Ao contrário do que se vai vendendo, Portugal não está assim tão mal. Existem algumas fundações, algumas startups a fazer bastante investimento social. A MEIS tem ótimos exemplos de boas práticas, quer através de títulos de impacto social que o Portugal Inovação gera, quer através de investimento de risco, como se faz numa empresa. Temos algumas fundações a utilizar um modelo de filantropia estratégica
estratégica, que é usar dinheiro de filantropia para fazer investimento, e esses investidores podem pedir ou podem querer voltar a reaver esse investimento. Portanto, e tal como foi partilhado lá dentro, é muito interessante e é muito importante aumentarmos estes movimentos de investimento para garantirmos que as organizações também têm capacidade de crescer e de se tornarem mais ágeis para dar resposta a estes movimentos de investimento. Mas queria só deixar aqui esta mensagem, que é: nós estamos muito melhor do que a maioria das organizações. De alguma forma também vai pintando esta carga muito negativa. Nós estamos a fazer passos e estamos a dar passos muito grandes e muito interessantes. Tal como partilhei, as fundações, e neste evento muito específico, a Fundação Inatel tem aqui um papel duplo muito interessante, que é, por um lado, é uma fundação que usa os recursos da comunidade para fazer as suas atividades acontecerem. Por outro lado, é uma fundação que é procurada por outras organizações e por outras associações e é constituída por dezenas de associações para fazer a sua intervenção acontecer no seu dia-a-dia. Portanto, abrir espaços de diálogo e de debate como este e trazer para domínio público o que a Fundação faz com boa prática é um ótimo exemplo de como é que nós podemos furar bolhas que muitas vezes achamos que não são assim tão furáveis, não é? Portanto, eu acho que é continuar esta partilha desta boa prática e deste investimento. A grande questão aqui, relativamente à economia social ou outro tipo de setor, é que na economia social o utilizador não é o pagador. Quando eu apoio uma pessoa sem abrigo, em situação sem abrigo, desculpem, essa pessoa não pode pagar pelo serviço que está a receber. Mas não quer dizer que valor não seja criado. E esse valor é criado para um conjunto de entidades, porque uma pessoa que esteja em situação sem abrigo vai utilizar mais serviços de urgência nos hospitais, vai utilizar mais serviços de apoio em termos de empregabilidade, pode ter outro tipo de vulnerabilidades em termos de consumo de substâncias, o que seja. E é aí que a palavra e a componente de colaboração é tão importante. Eu concordo muito com aquilo que a Margarida disse, de que não estamos mal, mas poderíamos estar muito melhor. E a razão pela qual poderíamos estar melhor, ou a razão pela qual não estamos mal, é porque há muita vontade no terreno. As redes sociais, locais, partilha entre as equipas que estão efetivamente a ter impacto no terreno, existe, pegam no telefone e ligam, as coisas acontecem, há essa vontade. Onde é que nós poderíamos estar melhor? Poderíamos estar melhor, mais uma vez, na forma como o Estado interage com estas entidades, porque a partir do momento em que eu estou a tentar resolver um problema, vamos imaginar, de evitar o apoio de crianças e jovens em situação de risco, evitando a sua institucionalização. Se eu, com uma organização, contratualizo a parte de apoio à parentalidade, com outra organização, contratualizo a parte de apoio à educação. Se houver uma situação de saúde, contratualizo isoladamente a componente de saúde. Aquela criança é uma criança diferente para cada uma destas entidades com quem gero. Eu, no alto do meu privilégio, já tenho dificuldade, às vezes, a lidar com serviços públicos e com tantas pessoas. Se eu estivesse numa situação de vulnerabilidade, quer dizer, eu estaria assoberbado de ter que lidar com tanta coisa. Ou seja, o Estado tem a oportunidade de promover uma maior colaboração entre as entidades que, em conjunto, podem contribuir para a resolução de um problema social e pode fazê-lo através dos incentivos certos, nomeadamente a ter uma abordagem colaborativa também na forma como, por exemplo, os acordos de cooperação são feitos. Estamos a falar de 1,9 mil milhões de euros todos os anos, ou seja, é uma quantia significativa e que pode fazer diferença no dia-a-dia e depois nos resultados que isso produz. As maiores dificuldades têm muito a ver com a questão do enraizamento que existe ainda ao nível do que é o assistencialismo, a forma, a meu ver, há uma falta de visão partilhada, numa perspectiva de maior autonomia, de maior consistência, durabilidade, sustentabilidade também do que é feito a nível social, e um dos maiores desafios é exatamente essa visão que nós temos ainda muito centrada num assistencialismo que está mais focado nas fragilidades e na criação de dependência do que propriamente na transformação dessa dependência para criar soluções que permitam autonomia, uma vida digna em autonomia.
esses têm sido os maiores desafios. Sim. Sou fundadora do Teach How to Fish, que é um modelo de impacto, e de uma empresa social que é a ByTHF. O objetivo é replicar, é sermos escaláveis, claro, e replicarmos a empresa em todos os destinos onde estejamos a trabalhar o Teach How to Fish, para dar sustentabilidade financeira ao mesmo. É essencial fazê-lo, temos que falar sobre isso e temos que abrir portas também, não só fecharmos nós, portanto todos os setores da sociedade devem ser abrangidos e a Fundação Inatel tem um papel preponderante em fazê-lo, sabe fazê-lo muito bem, portanto achei fundamental trazermos para aqui este debate onde estão incluídos todos os setores existentes ainda em Portugal, mas também o quarto setor que espero que entretanto apareça rapidamente para conseguirmos ter enquadramento jurídico através da ByTHF. Yes, of course, and many in Europe and in the world are already doing, in the sense that if we look at social economy organizations, they are active in tourism in many countries. They are like a community-based organization in rural and remote areas. They can be platform cooperatives providing information and tourism services. They are a cluster or regional agency managing tourism destinations. They are like large cooperatives providing tourism offers, and then we also have a lot of tour operators. So social economy is a business model, is a way of doing business focused on the human. It's a human-centered approach, and is a business model where the profit is intended to nurture the social mission of the company and be reinvested in the company. This applies to many companies already active in the tourism sector. I should not say I was very happy to be back in Lisbon, which is such a beautiful city. And then because I could be here with two hats, the heads of a social economy global organization named the IESIS Network, and also on behalf of ISTO Europe, the International Social Tourism Organization, where I'm president of the Europe section. So it was really great, and also because with Inatel, the collaboration and the mutual respect is really there since many years. A inovação e o empreendedorismo social são possíveis no nosso contexto. Vivemos um ambiente que alimenta a iniciativa inovadora. Estamos a melhorar nesse aspecto, cada vez mais estão a nascer iniciativas que permitem o empreendedorismo social e a inovação social, nomeadamente o Portugal Inovação Social e muitas outras com o setor privado e o setor bancário também, portanto eu penso que é possível sim, que estamos no caminho. Acho que vamos estar espalhados pelo país inteiro e com uma iniciativa de inovação social lançada nos próximos anos que vai de facto tornar o setor da deficiência, esta área das pessoas com deficiência intelectual, uma inovação em Portugal. A Fundação Inatel é um parceiro estratégico nosso, está completamente alinhado com os nossos valores e princípios e tenho a certeza que a caminhada que começámos a fazer com a Fundação vai ser longa e vai nos ajudar muito nestas iniciativas que nós estamos a criar. I think they can adopt the values and aims of social model. But we have a real problem with the social economy status that is very wide and not very clear. We don't have a serious label in France, and so we have to precise it to be more efficient and to separate the real actors from social economy from the others. I was very happy because ANCV is member of ISTO, as Inatel, and Inatel took part to the wide job realized by ISTO and presented last November concerning the perimeter of sustainable tourism. And this kind of initiative is very precious because, I tell it again, we need more precision to consider very well social economy. Todos os testemunhos e todos os debates que têm decorrido durante o dia 2 são prova e dão prova de que isso é possível, que está a acontecer e que temos boas práticas, quer em termos de inovação, quer em termos de empreendedorismo social. São muitos os projetos que hoje vieram aqui dar testemunho da sua experiência e também do seu contributo em termos de impacto, quer no domínio do empreendedorismo, quer no domínio da inovação social. Eu acho é que nós precisamos de mais empreendedorismo e de mais inovação.
no sentido de termos a capacidade de introduzir mudança na lógica de pensar as nossas organizações, na lógica de governança das nossas organizações, para que estas estratégias possam também passar a fazer parte da política organizacional das organizações de economia social e solidária. Eu espero que daqui a 10 anos a Animar seja uma organização-rede mais forte, mais coesa, mais aberta aos territórios e mais poderosa com todos os seus membros associados no modo como influencia positivamente as estratégias territoriais em termos de promoção do desenvolvimento local e territorial, em termos de promoção da coesão social, económica e territorial e também em termos de contributos para um país que se quer mais coeso, mais positivo, mais desenvolvido e onde as pessoas são o centro das políticas, nomeadamente das políticas sociais. Com muito agrado e é de facto uma boa surpresa termos uma fundação como a Inatel a colocar na agenda um debate que é crítico, que é oportuno e que poderá também ajudar a abrir caminho para o empreendedorismo e para a inovação social. A área social, logo de si, é um grande desafio e, nesse sentido, nós temos sentido que trabalhar com esta população em particular é uma população que está privada de liberdade, portanto, há um sistema que é preciso acomodar nas suas vicissitudes, quer de segurança, culturais, etc. E, portanto, entrar dentro do sistema, trabalhar com estas pessoas e também trabalhar com estas pessoas do sistema para normalizar a abordagem que entendemos ser necessária para esta intervenção, tem sido realmente um dos principais desafios da Reshape e, a partir daqui, a inovação, que no setor social é fundamental e, enfim, como noutras áreas também da intervenção social, quer ao nível do investimento e daquilo que é importante para fazer crescer o negócio social, temos tido aqui também algumas dificuldades, desafios, portanto, próprios também de um projeto que tem ainda 3 anos e, portanto, ainda numa fase muito prematura. Nós pensamos sempre a médio prazo. Aquilo que fazemos é sempre a pensar no que é que pode estar mais à frente e, nesse quadro, vemos-nos a impactar ainda mais pessoas, com mais programas, mas, sobretudo, programas mais consolidados e sustentáveis no terreno. Portanto, é muito uma preocupação do nosso projeto, é realmente a componente da sustentabilidade e da viabilidade dos próprios programas, quer do ponto de vista ambiental, mas também financeiro e, sobretudo, social. Portanto, que realmente sejam programas que tragam impacto, mudança e capacitação na vida das pessoas. Então, esta oportunidade é verdadeiramente impressionante, de conseguir trazer para a mesma mesa projetos sociais, ideias de bastante impacto e também a partir de prismas diferentes, intervenções diferentes e, portanto, sentar à mesma mesa os atores sociais que, muitas vezes, não é que andem de costas voltadas, não conversam muito. E é muito importante, cada vez mais, os projetos conseguirem entrelaçar entre si, perceber quais são os pontos de contacto e as sinergias que podem realmente carrear para a intervenção social e, efetivamente, impactar mais e com mais impacto se realmente trabalharem juntos. E, portanto, oportunidades como esta que a Inatel promove são realmente importantes para o setor social. Eu não sei se lhe chamaria um negócio, com certeza que a economia social terá uma dimensão também de negócio. Hoje em dia sabemos que é preciso criar negócios sociais e resolver problemas sociais através de um modelo de negócio que inclusivamente seja gerador de resultados. Mas a economia social, além dessa componente, será com certeza e continuará a ser muito relevante porque na nossa sociedade os desafios são crescentes, os desafios sociais são cada vez mais complexos, de cada vez maior volume e as organizações da economia social são fundamentais, não só individualmente, para levarem avante os seus projetos e prestarem serviços que são centrais, mas também como elementos de uma parceria, de parcerias com outras entidades, porque a complexidade de alguns problemas realmente exige a reunião de recursos e de competências e a economia social conhece muito bem o terreno, conhece muito bem a dimensão de várias problemáticas sociais e, portanto, são um parceiro incontornável na criação de soluções. E, portanto, sim, são um negócio entre aspas, para ficar. Sim, eu acho que estes debates são essenciais e, sobretudo, depois de acontecerem, acho que há que dar nota das conclusões que aqui se chegou.
e fazer disso mote para novas conversas. Estas conversas não deviam ficar por aqui, deviam de facto continuar, porque falamos aqui de coisas muito importantes, sugestões que foram lançadas por pessoas que conhecem muito bem o setor de diferentes ângulos e, portanto, sim, dou os parabéns à Fundação Inatel por esta iniciativa, mas também gostaria de deixar um incentivo a que não deixe cair este tipo de conversas que são relevantes.